Em Cavaleiros do Zodíaco, uma das principais características dos Cavaleiros de Atena e principalmente dos Cavaleiros de Ouro é a sua incrível velocidade. E durante o anime e mangá, é referida a velocidade da luz como a velocidade em que um Cavaleiro de Ouro consegue alcançar. Mas de fato, um Cavaleiro de Ouro consegue percorrer essa insana velocidade e, caso for realmente verdade, essa velocidade da luz já foi mostrada visualmente na franquia. E nesse vídeo de hoje irei analisar como funciona a velocidade da luz no universo de Saint Seiya e se essa tal velocidade faz tanto sentido quanto faz na nossa vida real. Então, antes de mais nada, clica nesse botão do like para dar aquela força no canal e se você ainda não conhece ou se você caiu de paraquedas aqui, sejam bem-vindos ao canal Outra Dimensão, um canal focado no universo de Cavaleiros do Zodíaco. E peço que se inscrevam e ativem o sininho para que não percam nenhum novo vídeo que trarei aqui no canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de entrarmos no assunto principal, irei dar um breve resumo do que se trata a velocidade da luz e como ela funciona. A velocidade da luz, comumente denotada pela letra C, vale cerca de 299 milhões de metros por segundo. Ou seja, a cada segundo a luz viaja aproximadamente 300 mil quilômetros ao se propagar no vácuo. A escolha da letra C deve-se à palavra em latim celeritas, que significa rapidez. A velocidade da luz é utilizada para definir o metro, unidade de comprimento usado pelo Sistema Internacional de Unidades, como a medida do espaço percorrido pela luz no vácuo em um tempo de 1 sobre 299 milhões de segundos. A velocidade de propagação da luz era uma dúvida dos cientistas desde as civilizações mais antigas. Empédocles defendia que a luz tinha velocidade infinita. Ptolomeu e Euclides acreditavam que ela era emitida pelos olhos, e outros grandes filósofos e matemáticos gregos como Aristóteles e Hérón de Alexandria acreditavam que a luz propagava-se por corpos através do espaço com velocidade finita. Essas visões influenciaram a forma de pensar de grandes cientistas como Johannes Kepler e René Descartes. Em 1638, Galileu Galilei chegou a realizar um experimento com o intuito de calcular a velocidade da luz. Para isso, ele mediu o tempo em que ela levava para deixar uma lanterna no alto de uma montanha e chegar em outro a 2 km de distância. Suas conclusões apontaram que o tempo para a luz percorrer essa distância era menor que 10 elevado a menos 5 segundos, ou em outras palavras, 0,00001 segundos. Um intervalo muito pequeno para ser medido com os recursos tecnológicos disponíveis naquela época. Pouco tempo depois, em 1676, o astrônomo dinamarquês Ole Romer observou que a duração dos eclipses da Lua de Júpiter variava de acordo com a época do ano. Romer desconfiou que a variação era decorrente de a luz ter velocidade finita, considerando que a distância da Terra até as luas de Júpiter muda de acordo com as suas órbitas. Foi só em 1819 que um experimento conseguiu fornecer medidas precisas da velocidade da luz, por meio de um espelho semi-refletor e de uma roda dentada giratória. O físico francês Armand Hippolyte Fizeau conseguiu definir a velocidade da luz, com um erro pouco menor que 10% em relação à medida atual. Por meio da união das equações de eletricidade com as de magnetismo, James Clerk Maxwell conseguiu desenvolver as equações do eletromagnetismo que descrevem a luz com uma onda eletromagnética transversal. Agora que já sabemos como funciona a velocidade da luz, vamos para o assunto principal. Como funciona essa incrível velocidade no universo de Saint Seiya? Primeiramente, vamos para o início, ou melhor, na primeira menção onde é dito sobre a velocidade da luz na franquia de Cavaleiros do Zodíaco. No anime, a menção sobre a velocidade da luz é dita no episódio de número 29. Para quem não lembra, é aquele episódio em que a Ioria enfrenta Seiya pela primeira vez, um clássico de Saint Seiya. Durante o episódio, Seiya utiliza o golpe Meteoro de Pegasus em Ioria. Diante disso, o Cavaleiro de Leão fala essas seguintes palavras: esses seus golpes estão mais parecendo um filme em câmera lenta. São insignificantes para mim. Seiya fica assustado, pois os seus meteoros não conseguem acertar o corpo de Ioria. E então o Cavaleiro de Ouro fala uma informação bastante importante. Ele diz exatamente essas palavras: os Cavaleiros de Bronze alcançam no máximo a
velocidade do Mach 1. E só para exemplificar para vocês, o Mach 1 tem exatamente 1.234 km por hora. Uma velocidade incrível, por sinal. Continuando a fala de Aioria, ele prossegue dizendo essas palavras: os Cavaleiros de Prata vão além dos Cavaleiros de Bronze, alcançam a velocidade Mach 2 a 3. A velocidade de Mach 2 corresponde a insanos 2.469 km por hora, e o Mach 3 tem a velocidade 3.704 km por hora, algo muito incrível, mas nada comparado à velocidade dos Cavaleiros de Ouro, no qual Aioria fala. Em relação aos Cavaleiros de Prata, não há comparação com os Cavaleiros de Ouro, nós atingimos mais de 300 mil km por segundo. Seiya fica abismado com essa informação. O Cavaleiro de Pegasus então fala: é incrível, com essa velocidade é possível dar a volta na Terra 7 vezes e meio em um segundo. Nesse momento eu não sei se fico impressionado nesse absurdo de velocidade ou em como Seiya conseguiu calcular quantas voltas a luz percorre a Terra em um segundo. Parece que Seiya é mais inteligente do que eu pensei, mas tirando a brincadeira de lado, apesar de ser algo dito em sentido figurado, não é. Realmente a Aioria está dizendo no sentido literal. Mas com base nisso, se neste questionamento os Cavaleiros de Ouro se movem realmente na velocidade da luz, ou isso é apenas um exagero da obra? Apesar de ser algo considerado extraordinário, sim, eles se movem na velocidade da luz. Não significa que eles façam isso sempre, mas eles têm a capacidade de fazer isso. Outro momento onde é destacado a velocidade da luz foi no capítulo 44 do mangá de Saint Seiya. Em um momento do capítulo, Seiya utiliza o seu poderoso meteoro de Pégaso em direção ao Saga maligno. Saga então fala para Seiya que os seus meteoros de Pégasos são inúteis, e com isso Saga anula todos os meteoros facilmente. Então Saga fala que não importa o quanto Seiya queime o seu cosmo, pois ele jamais conseguirá fazê-lo atingir o nível de um Cavaleiro de Ouro, e que sua ínfima força na velocidade do som não é capaz disso. Seiya não desiste e tenta aumentar mais ainda a sua velocidade. Saga percebe que os meteoros de Pégasus estão ficando cada vez mais rápidos. Saga, surpreso, fala que a velocidade dos meteoros de Seiya está aumentando cada vez mais. A velocidade sobe gradativamente para Mach 1, Mach 10, Mach 35, Mach 120 e aumentando além disso. Saga, assustado, fala que se a velocidade dos meteoros continuar aumentando nessa proporção, então Seiya será capaz de atingir a velocidade da luz. As falas de Saga se tornam realidade, pois de fato os meteoros de Pégasus de Seiya se transformaram em vários raios de luz, similares à técnica relâmpago de plasma de Seiya. Neste momento, Seiya atinge a incrível velocidade da luz. Os vários golpes na velocidade da luz atingem Saga, no qual acaba sendo nocauteado. Outro momento que podemos destacar no mangá, onde é visualizado pela visão dos traços do mestre Masami Kurumada, é no capítulo 81. A forma em que foi representada a velocidade da luz em momentos em que os cavaleiros percorrem longas distâncias são transmitidas como estrelas cadentes no céu. Em vários momentos no anime e mangá, quando os cavaleiros resolvem percorrer grandes distâncias, é utilizada essa representação de estrelas cadentes, simbolizando de forma poética a velocidade da luz. Na coleção Tokumori, há dois trechos bastante propícios. Um leitor pergunta a Shion como ele conseguia treinar Mu, se ele residia no santuário e Mu ficava em Jamiel. Outro leitor perguntou se as convocações do santuário chegam pelo correio. Uma pergunta interessantíssima, por sinal. E eis as respostas. Nós, os Cavaleiros de Ouro, que podemos nos mover na velocidade da luz e nos teleportar em um instante e que podemos conversar por meio de telepatia, de fato não precisamos dos chamados meios convencionais de envio, o famoso correios. E sobre o treinamento do Mu, você pode estar um pouquinho esquecido do principal. Os Cavaleiros de Ouro podem se mover na velocidade da luz. Tenha em mente que ela significa 300 mil quilômetros em um segundo. Dar o treinamento de Mu indo da Grécia para Jamiel e retornar ao santuário não é problema algum para um Cavaleiro de Ouro. Na enciclopédia oficial, há outro trecho propício. Ao analisar o poder de um Cavaleiro de Ouro, é dito: a fórmula que representa a energia é E igual a mc ao quadrado.
quadrado, que é a fórmula proposta por Einstein, onde E é a energia, m é a massa e c é a velocidade da luz. Os Cavaleiros de Ouro são guerreiros miraculosos que conseguem movimentar-se à velocidade da luz. A superioridade do poder de um golpe à velocidade da luz dispensa explicações. É possível que o leitor pense, mas se os cavaleiros se movem tão rápido, por que não vemos isso? Acontece que o próprio mangá deu a resposta. Na Guerra Galáctica, todos pensaram que Seiya havia derrotado Gek com apenas um chute, mas Jabu explicou, não foi apenas um chute. Seiya executou dezenas de chutes como se fossem meteoros, mas uma pessoa normal não pode perceber isso. E nesse momento Seiya era apenas ligeiramente superior à velocidade do som. Isso é logo no capítulo 4, para já deixar avisado que as velocidades não serão nada normais. Durante a Batalha das 12 Casas, o mangá mostra claramente os momentos em que os Cavaleiros de Bronze começam a enxergar as técnicas na velocidade da luz, pois antes mal viam um brilho e já recebiam o golpe, exatamente da mesma forma que as pessoas normais não viram as dezenas de chutes do Seiya na velocidade do som. A obra faz questão de deixar claro a reação dos personagens à velocidade acima da sua capacidade, para que o leitor veja o que o personagem também vê. E obrigado quem assistiu ao vídeo. Temos o clube de membros para quem quiser ajudar. Lá eu posto os vídeos com 3 dias de antecedência, entre outros benefícios, além também de poder ajudar o nosso canal a crescer ainda mais. Por fim, vejo vocês no próximo vídeo.